Hey guys, Teacher Greg here para mais um Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária, sempre com algum insight, algum ensinamento, alguma notícia, algo relevante, mas sempre com o foco para melhorar o seu inglês. Antes de irmos para a nossa aula, deixa eu convidar você para testar gratuitamente o app da Idiomas, isso mesmo, teste hoje o app da Idiomas. Lá você vai encontrar resumos de textos de livros de não ficção que envolvem temas como desenvolvimento pessoal, carreira, finanças, business, enfim, conteúdos para o seu crescimento pessoal e profissional. E aí, de cara, você aprende inglês durante esse processo. Então, teste hoje gratuitamente o app da Idiomas, link aqui na descrição. Nossa today's topic, gonna. Palavrinha gonna. Okay? Headline, Coronavirus, Toronto's food industry adjusts to the new normal. Source, nowtoronto.com. Ok? Então, se você quiser o conteúdo completo, procure em Now Toronto por essa headline. Vamos à leitura em inglês? Como de costume, lemos em inglês, depois a tradução, e aí sim vamos entender sobre gonna. Muito bem, primeira leitura em inglês. Coronavirus. Toronto's food industry adjusts to the new normal. A laid-off workforce and an uncertain future are the realities for restaurants as Toronto establishments are told to close dining rooms to the public. On most nights, favorites on Oxingtown is a blur of activity. Charcoal smoke wafting from the open kitchen, wine glasses clinking, heels on terrazzo floors. Today, Chef Hunt is in there alone. Favorite staff have been all temporarily laid off, but the chef is still trying to make rent for the restaurant by cooking up a limited slate of takeout and delivery options. Something the busy Thai spot had never had any intention of trying before. People are gonna adapt. It's gonna happen. But is it gonna happen before a massive amount of restaurants go under? That's the concern. Palavras aqui do Chef Han. Vamos à segunda leitura, então, ainda em inglês. Coronavirus. Toronto's food industry adjusts to the new normal. A laid-off workforce and an uncertain future are the realities for restaurants as Toronto establishments are told to close dining rooms to the public. On most nights, favorites on Oxingtown is a blur of activity. Charcoal smoke wafting from the open kitchen, wine glasses clinking, heels on terrazzo floors. Today, Chef Hunt is in there alone. Favorite staff have all been temporarily laid off, but the chef is still trying to make rent for the restaurant by cooking up a limited slate of takeout and delivery options, something the busy Thai spot had never had any intention of trying before. People are gonna adapt. It's gonna happen. But is it gonna happen before a massive amount of restaurants go under? That's the concern. Mais uma vez em inglês, e aí não teremos mais dúvidas com relação à pronúncia. Coronavirus. Toronto's food industry adjusts to the new normal. A laid-off workforce and an uncertain future are the realities for restaurants as Toronto establishments are told to close dining rooms to the public. On most nights, favorites on Oxingtown is a blur of activity. Charcoal smoke wafting from the open kitchen, wine glasses clinking, heels on terrazzo floors. Today, Chef Hunt is in there alone. Favorite staff have all been temporarily laid off, but the chef is still trying to make rent for the restaurant by cooking up a limited slate of takeout and delivery options, something the busy Thai spot had never had any intention of trying before. People are gonna adapt. It's gonna happen. But is it gonna happen before a massive amount of restaurants go under? That's the concern. E realmente, né? Confesso para vocês que pesquisando por conteúdo para gravar este podcast para vocês, indiferentemente do conteúdo, do tema, da palavra, da expressão que você postar hoje em qualquer fonte de notícias, eu garanto para vocês que talvez 90% das notícias envolvem
o nosso mais novo vírus, coronavírus, né? Coronavirus. Então fica realmente complicado não mencioná-lo nas notícias, aqui nos trechos de notícias que eu venho selecionando. Tristemente, né? Esta é uma realidade. Eu encaixo esta realidade aqui que eu trouxe para vocês dentro da temática de business, porque afinal de contas, este novo vírus está afetando negócios pelo mundo todo, né? Aqui temos um caso de Toronto, onde um restaurante está tendo que se virar lá nos 30, né? O chefe do restaurante está tendo que se virar nos 30 para conseguir pagar o aluguel. E eu não duvido que o Brasil já esteja enfrentando tamanha realidade, né? Afinal de contas, temos aí inúmeras cidades turísticas, além, né, claro, das cidades que não turísticas, mas assim, as turísticas elas têm sim uma gastronomia muito forte, né, em virtude da atividade dos turistas, e aí nesse momento em que companhias aéreas estão sofrendo com voos quase vazios, com, né, hotéis sem reservas, enfim, um contexto todo maior do que a gente consegue imaginar. E claro que em todas as pontas sofrem com isso, inclusive restaurantes, estabelecimentos, os mais diversos. Neste caso aqui, Toronto, então, um restaurante. Vamos à tradução e aí vocês vão entender todo o contexto. Coronavirus. Toronto's food industry adjusts to the new normal. Então, coronavírus, a indústria de alimentos, food industry, né? Então, a indústria de alimentos de Toronto, Toronto's food industry, adjusts to the new normal. Ajusta-se, né? Se adapta ao novo normal. Ou seja, agora normal, né? Mudou. As pessoas não podem mais ir aos estabelecimentos, eles estão proibidos de abrir para o público. Então, é um novo normal aí que a gente precisa se adaptar. A laid-off workforce, uma mão de obra dispensada, and an uncertain future, e um futuro incerto, are the realities for restaurants. São as realidades dos restaurantes, as Toronto establishments, uma vez que os estabelecimentos de Toronto, are told to close dining rooms to the public. Foram instruídos a fechar as portas para o público à noite, né? Claro que aqui tem uma adaptação, né? Se eu for traduzir literalmente, ó, are told to close dining rooms to the public, eu vou dizer assim, são ditos para fechar salas de jantar para o público. E aí não faz sentido nenhum, né? A gente tem que entender o contexto e aí traduzir para o nosso idioma. Então, eles foram instruídos a fechar as portas para o público à noite, né? Que ia lá jantar, certo? Continuando. On most nights, na maioria das noites, Favorites, que é o nome do restaurante, né? Favorites, on Oxington, em Oxington, na cidade de Oxington, is a blur of activity. Fica lotado. Como assim blur of activity fica lotado? Ó, blur é aquela coisa que fica embaçada, a gente não consegue enxergar. Blur of activity é aquela coisa assim, tem tanta gente ali, parece um formigueiro, que tu não consegue nem enxergar lá dentro, né? Olhando pela vitrine. Então é porque ele está lotado, certo? Então, is a blur of activity, fica lotado. Charcoal smoke wafting, fumaça de carvão saindo. From the open kitchen, da cozinha aberta, né? Aquelas cozinhas abertas. E aí, claro, fumaça saindo. Wine glasses clinking, né? Taças ou copos de vinho tilintando, né? Aquele barulhinho de fazer tlim, assim, quando a gente brinda ou larga em cima da mesa, enfim, né? O barulho ou da taça de vidro ou mesmo de cristal. Heels on terrace floors. Então, heels aqui no caso, né? High heels, ou seja, o salto alto, né? Salto alto das mulheres aí pisoteando no chão do terraço, né? Aquela coisa movimentada. A gente percebe que o restaurante está agitado. Today, hoje, Chef Han is in there alone. O chefe Han está lá dentro sozinho, ou seja, está lá tendo que se virar, porque todo o staff dele, todos os colaboradores, foram dispensados temporariamente. Favorite staff have all been temporarily laid off. Aqui, os colaboradores do Favorite foram temporariamente dispensados. Have all been. Por que have been?
porque a gente não sabe exatamente quando, né? Estamos falando de presente perfeito, por quê? Porque não temos o marco do passado e porque é uma coisa que começou no passado e continua sendo verdade, né? Eles continuam temporariamente dispensados. Então, have all been temporarily laid off. But the chef is still trying to make rent. Mas o chefe ainda está tentando ganhar para o aluguel. Claro, make rent aqui é no caso de tentar fazer, né, girar a roda aqui do business, né, tentar fazer negócio para pagar o aluguel. Então, make rent é nesse sentido, é tentar ganhar para pagar o aluguel. For the restaurant, o aluguel do restaurante, obviamente. By cooking up a limited slate of takeout and delivery options. Cozinhando opções limitadas, limited options, posso pensar só nisso, de pratos para retirada e teleentrega, né? Então, a takeout é aquele que o cara vai lá, só retira e leva embora. E delivery options, naturalmente, tem uma teleentrega envolvida aí, né? Pode ser motoboy, pode ser um Uber Eats, talvez sei lá, um cara que entrega de bicicleta. Any options. Something the busy Thai spot had never had any intention of trying before. Algo, something, the busy Thai spot. Olha só, busy, nesse sentido aqui, ou seria, não, perdão, é busy Thai spot. Busy, aqui nesse sentido, é aquele lugar animado, agitado, certo? Então, como estamos falando de um restaurante, algum lugar movimentado, né? Então, something the busy Thai spot, que o movimentado restaurante tailandês, Thai spot, e aí spot é de lugar, mas como a gente sabe que é um restaurante, então o movimentado restaurante tailandês had never had, nunca tinha tido, e aqui nós estamos falando de past perfect, passado perfeito, had, never had, porque nós temos uma situação que aconteceu, que está acontecendo no passado, e a gente não tem um marco no tempo exatamente. Any intention of trying before. Nenhuma intenção de tentar. Né? Nenhuma intenção em tentar. Claro, nem, né? Um restaurante acostumado a ter mesas lotadas, talvez nunca tivesse pensado em opções takeout ou delivery. E agora, assim, ó, palavras do Chef Han. People are gonna adapt. As pessoas vão se adaptar. It's gonna happen. Vai acontecer. But is it gonna happen? Mas vai acontecer before a massive amount of restaurants go under. Depois ou antes, né? Perdão, antes que um grande número de restaurantes feche, né? Ou antes de um grande número de restaurantes fechar. That's the concern. Esta é a preocupação. Então, reparem que temos aqui palavras, né, do chefe, provavelmente proprietário deste restaurante, preocupadíssimo, né? Porque ele entende que é uma fase que vai passar e as pessoas estão se adaptando. Agora, será que essa fase vai passar antes que diversos estabelecimentos por aí fechem porque não tiveram receita suficiente para se manterem abertos? Então, essa é a preocupação do Chef Han e eu acho que é uma preocupação latente em muitos empresários mundo afora. Então, reparem como um vírus pode interferir na economia mundial, né? Algo que a gente não esperava ver tão cedo, pelo menos eu não esperava. Então vamos entender o nosso gonna, que aparece aqui nas palavras do Chef Han. People are gonna adapt, it's gonna happen, but is it gonna happen? E por aí vai. Então, gonna significa uma forma coloquial de se dizer going to, ou seja, uma forma informal de se dizer going to. E aí a gente usa isso de forma informal, ou seja, nas palavras do Chef Han aqui, né, provavelmente para a reportagem, ele usou uma linguagem informal. Agora percebam que toda a reportagem em si, né, ela está de uma forma mais formal. Então, gonna é um going to. Vamos a alguns exemplos e aí vocês vão entender. Por exemplo, I'm gonna help him. I'm gonna help him. Fica fluido, né? I'm gonna help him. Que quer dizer I'm going to help him. Ou seja, eu o ajudarei. I'm going to help him. Eu o ajudarei. Agora, se eu for traduzir só I'm gonna help him,
eu vou ajudar ele. Entendeu? A gente já também fala no português de uma forma mais informal. Eu vou ajudar ele, em vez de dizer eu ajudarei ele ou ainda eu o ajudarei, que seria mais formal. Percebam essa diferença. Outro exemplo. Is she gonna drink all that? Is she gonna drink all that? Que quer dizer o quê? Is she going to drink all that? E aí a pergunta em português, ela beberá tudo aquilo? Ou, se a gente fosse traduzir, is she gonna drink? Ela vai beber tudo aquilo? A gente usa o verbo ir, né? Eu vou fazer, ela vai fazer. A gente usa o ir quando traduz algo mais informal. Mais um exemplo. Are you gonna stay here? Are you gonna stay here? Que quer dizer o quê? Are you going to stay here? Você ficará aqui, você vai ficar aqui. Outro exemplo. They're not gonna travel this summer. They're not gonna travel this summer. Que quer dizer o quê? They're not going to travel this summer. Eles não viajarão neste verão. Eles não vão viajar neste verão. Certo? Então, de forma bem simples, gonna substitui going to em conversas informais para que a fala fique mais fluida. Em vez de dizer I'm going to, I'm gonna. I'm going to help you, I'm gonna help you. Certo? Espero que tenha ajudado, né? Se você tinha alguma dúvida com relação a gonna, espero que agora não tenha mais. Mas se ainda tiver, escreve pra gente lá no @teachergreg, que eu respondo por lá. E não esqueçam de testar gratuitamente o app da Idiomas, então procure o link aqui na descrição. Grande abraço, see you next podcast.